28 Cristo Coração. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Cristo Coração apresenta-nos a essência divina dos preceitos evangélicos e nos oferece os princípios de luz de todas as virtudes disseminadas na Boa Nova do Mestre. Zero Coração é a fonte de todos os sentimentos elevados na personalidade humana, no espírito imortal, sendo o símbolo da vida em todos os planos da existência da alma. O Cristo Coração faz-nos entrar na era da educação espiritual, aproveitando a disciplina de todas as escolas. Aquele que já recebeu a visita do Senhor no coração ouve, certamente, sua magnânima voz, como sendo o pastor inconfundível da luz de Deus. A autoeducação, que começa com Jesus, aprimora e eleva o ser espiritual, de maneira que a libertação vai acontecendo no silêncio do mundo interno, com as mais puras intenções até então desconhecidas nos templos. O iniciante com Jesus é como que a ave que quebra a casca de ovo que lhe serve de casulo temporário. De dentro para fora ele quebra a barreira que o encolhe e prende, e ao sair, sente o infinito. Assim o Espírito, pela força do Cristo, rompe os grilhões da ignorância e abre os braços como sendo uma cruz de carne, vendo e sentindo o universo em outra dimensão, e o firmamento festejado pelas estrelas em profusão de luzes diante de que a mente humana se perde na descrição e na análise. Meu irmão, responde a esse chamado, sem que o fanatismo possa torcer os teus sentimentos e a crítica ofuscar os princípios do amor existentes em teu coração. Esquece a ignorância alheia, a não ser quando teu exemplo possa ajudar sem o barulho da vaidade. Não percas o tempo valioso em propagar faltas que pertencem a outrem. Cuida de ti mesmo com o ardente desejo de melhorar, e vê nos teus companheiros somente o bem que existe neles, estimula-os, como sendo a caridade fluindo da boca de Jesus pela tua boca, das mãos do Mestre pelas tuas mãos. Se, porventura, alguns pensamentos inferiores brotarem na tua mente, corta-os, para que eles não se tornem em palavras, e essas em energia que perturba e desajusta quem te ouve, porque, no futuro, todo o mal que fizeres aos outros tomar-se-ão em força corrosiva a desgastar o teu próprio corpo, e a atormentar a ti mesmo. Quando o aluno da verdade começa a colher alguns frutos da sua conduta cristã, a sua companhia é aprazível, o seu falar é cheio de encanto e o seu mundo íntimo trabalha em um ritmo sem par. A realidade é que todos nós temos de dar início ao desenvolvimento das virtudes, pois nascemos para tal. Dando os primeiros passos, Cristo acompanhará o nosso caminho. Diz um provérbio iniciático: quem acompanha o caminho é o Mestre, que vela pelos seus discípulos. Cristo Coração é responsável pela evolução moral das criaturas e está atento à cultura espiritual delas, arregimentando forças para a educação da humanidade em todos os sentidos. Aos retardatários, aplica a disciplina com amor e misericórdia, de sorte a não surgir revolta em nenhum deles. Aproveitemos, pois, a oportunidade que nos está sendo oferecida nesta existência, se caluniado, que a calúnia não nos faça caluniadores. Usemos o perdão, esquecendo o ofensor. Não demos atenção às pessoas que desconhecem o respeito para com os outros. Ensinemos-lhes, com o exemplo, a gratidão e o reconhecimento ao valor da vida de todos, e, se for possível, no silêncio. Cada criatura é um elo que interliga todas as luzes. Faltando um, o que será dos outros? Que todo o bem que nosso coração manifesta na esfera do amor seja dado aos outros, porque amor maior foi o de aquele que ofertou à humanidade a sua própria vida, para que pudéssemos respirar a paz e compreender o amor maior de Deus para conosco. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 29 Cristo Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5:7. A ocupação é a lei de Deus na regência do progresso. Nada existe no mundo que não trabalhe. O corpo humano é exemplo singular do labor. Desde os átomos, com sua corte de elétrons, até as forças interatômicos, e delas aos órgãos, tudo se movimenta em um cinetismo estupendo, e ainda podemos assegurar que tudo obedece aos cuidados da harmonia divina. A mente não para um segundo sequer, ela está sempre elaborando pensamentos e formando ideias. A consciência profunda é um fulcro imensurável de comandos para as consciências menores.
Se assim podemos dizer, cada célula do corpo e um mini motor vivo, que tem todas as qualidades da mente maior em potencial, dela recebendo ordens e aplicando-as, transmitindo e retransmitindo sinais, como códigos, formando mensagens. Tudo isso acontece na ordem de estímulos para a paz de todo o soma corpóreo. O estudo da botânica revela um pouco dos segredos da natureza, dando-nos a conhecer um mundo fenomenal no reino das árvores. Se fosse dado aos homens saber o trabalho que se faz no corpo humano com a célula fotoelétrica, para que pudesse acompanhar o mesmo desenrolar no vegetal, teria maior respeito e amor acentuado pelo verde. E isso se processa em todos os reinos da fantástica criação de Deus. Quem induz as abelhas ao intenso trabalho no apiário? Quem orienta o labor ordenado e por vezes inteligente nos formigueiros? A que comando obedece o voo dos pássaros em bando? E os cardumes incontáveis no seio das águas? As observações não têm limites, por não ter limites o material de observação. Isso é Deus, labor em todos os sentidos, que não para, como Jesus não cessa de ajudar a todos nós. O que fazer? Trabalhar também, no ritmo incessante, para que haja mais vida em nós, porque o princípio da vida é trabalho. Cristo trabalho é aquele impulso incessante da consciência, que não permite que fiquemos na inércia e ainda mais, é ele que faz a seleção do que devemos fazer sob a inspiração do bem. Devemos ser laboriosos, todavia, é de nobreza do caráter que perguntemos a Jesus qual o tipo de trabalho que devemos fazer, e ele, através da consciência, nos responderá qual o movimento no mundo a que devemos nos dedicar em favor da nossa própria libertação. O trabalho é caridade, mas quando tem a chancela do amor, sem o amor, ele não passa de um simples movimento de onde escapa o dinamismo da vida e a alegria foge dos nossos sentidos. O apologista do trabalho, para viver bem, é aquele em cujo coração nunca falta energia bastante para alcançar a vitória em todos os sentidos. Diz o Evangelho que cada trabalhador é digno do seu salário, e é deste salário que ele pode ter uma vida condigna com o seu esforço. Tudo o que existe poderia ser usado, se o seu uso não passasse para a condição de abuso. Não combatemos a riqueza, o erro está no mau uso do ouro. Existem muitos ricos que passam no fundo de uma agulha, no dizer do Evangelho, e muitos pobres que não sabem e ainda desconhecem o caminho do reino de Deus. A riqueza mais louvável é aquela do coração, e a pobreza luminosa é, certamente, a que não tem um tio de erro na bolsa da consciência. Vê a mão estendida à sua frente. Ela é a destra do Cristo a convidar-te para o trabalho com ele. Antes de segurá-la, beija-a com gratidão a Deus e vai aonde o mestre achar conveniente. Trabalha, trabalha, trabalha. Assim, tornar-te-ás uno com ele e ele com Deus. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 30 Cristo soberano. Tendo-se tomado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:4. Jesus Cristo ostenta a soberania na terra por ter assistido ao seu nascimento há bilhões de anos, e recebido das mãos do Pai Celestial o comando absoluto desta seara que nos serve de moradia. Todos os espíritos do plano em que nos movimentamos, por bênção do Senhor, beijam as nossas mãos como se fossem as de Jesus, em gratidão a Ele, por acompanhar os nossos nascimentos, revigorando nossas consciências, dia a dia, no intercâmbio divino com a criação. Jesus é, também, soberano no mundo interno de cada criatura. Com sabedoria, ele sintetizou as leis cósmicas em um punhado de frases que a sua boca de luz liberou em favor da humanidade. Pela lei que nada se perde, elas estão vivas nas almas, sendo reativadas permanentemente por nós, do plano espiritual, para que se cumpram as profecias de que o bem perdurará sempre. Cristo soberano está crescendo nos corações de todos pela força do tempo e pelos arcanos da verdade. O Mestre nos entregará a carta de alforria, quando formos soberanos de nós mesmos, logo que deixarmos de ser crianças e nos tomarmos adultos, quando formos capazes de escutar, na sinfonia da vida, esse cântico. Conhece-te a ti mesmo, praz a Deus que seja breve para aqueles que estão seguindo as ideias do Divino Mestre. Enquanto permanecermos cegos, Ele, o Mestre dos Mestres, guiar-nos-á pelos caminhos da luz, até que essa luz comece a nascer em nosso coração.
E os meios a serem usados neste labor são encontrados quando analisamos o amor em todas as suas divisões, na divina sequência em que a necessidade nos faz operar, servindo a todas as criaturas nos momentos de todos os infortúnios. É o amor em forma de consolador e de instrutor. É o amor educando e disciplinando, é ele abençoando e corrigindo, na expressão da misericórdia e da justiça. Cristo é o soberano de todos nós, até que cresçamos no plano do seu amor e da sua sabedoria. Libertar-nos-emos do ânimo da luz depois que recebermos o bastão de comando da consciência iluminada, para comandar a nós mesmos. Oremos, vigiando os próprios pedidos, trabalhemos no cumprimento dos nossos deveres, amemos no amor que atinge a tudo e a todos e pensemos mais na universalidade quando estivermos pensando, falando e agindo. Paulo nos afirma que Jesus é superior a todos os anjos, e isso nos alerta quanto ao respeito que deveremos ter para com essa personalidade inconfundível. Foi criada uma ponte direta do reino de Deus para a terra, onde luzes se entrecruzavam em uma dinâmica de policromia indescritíveis, e por ela Jesus Cristo desceu com a sua corte de anjos, na sagrada missão de salvar a humanidade da ignorância, da ferrugem, do ódio e da inveja, do orgulho e do egoísmo. Ele é, sim, maior do que os anjos, porque eles vieram para servi-lo. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. 31 Cristo encarcerado, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. E Pedro 3,19. Cristo encarcerado a nota dissonante no mundo íntimo de todas as criaturas de Deus. Nós encarceramos o Divino Mestre, mesmo com toda a sua fulgência de amor por toda a humanidade. Jesus se encontra preso pela afluência de ideias negativas que pavimentam os roteiros dos nossos sentimentos. Eis que chegou a hora de libertarmos o Cristo em nós, deixando que o Senhor esplenda em nossos corações e ilumine as nossas consciências até a crista das nossas vidas. Se ainda desconheces os arcanos em forma de forças que pode te ajudar a libertar o divino instrutor no universo de tua consciência, damos aqui simples traços de entendimento, como que chaves de luz, para abrir as portas da iniciação do homem no seu maior dever. Conhecer-se a si mesmo, ou autoeducação. As amarras que prendem a nossa libertação, que congestionam o trânsito da nossa existência e perturbam, quase por completo, o nosso modo de ser são inúmeras. Para ser feliz, começa hoje mesmo a tirar o Mestre da cruz do Calvário interior. Não sintas ofendido nem desgastado com pequenas incompreensões. Não compartilhes com companheiros viciados em conversações inferiores. Se a retirada for ato impróprio ao momento, permanece firme no amor e na oração, sem apoiar a formação de ambiente negativo, procurando ajudar ao maldizente, e a melhor maneira é sempre pelo exemplo. Demonstra satisfação quando teu amigo mostrar inclinação para a caridade, e ajuda-o a pensar neste assunto com mais frequência. Fala com ele quando possível das tuas experiências com o bem, e da permanente alegria interior por se respeitar as leis de Deus. Não deixes que a discórdia atinja a tua paz de coração, e nunca te sintas ofendido com possíveis calúnias que, porventura, ferirem a tua honra. Não te defendas, quando a defesa for mais fraca que o silêncio. Jamais deixes que a melancolia permaneça no teu íntimo. Expulsa-a com urgência, despertando a alegria pura, por tudo que a natureza te oferta no caminho, e nas conversações com os teus semelhantes. Ouve com atenção a quem quer te falar, e conforme o interlocutor, aprova ou não os assuntos, com palavras no tom que a educação estipular, ou pelos gestos que o coração achar conveniente. Não te assustes com notícias mais, pois a mente registra com profundidade, pelo lápis das emoções. Esquecer os bons livros é desacreditar na evolução. Lê o quanto puderes, pois a boa leitura é oração que clareia a mente e enriquece o discernimento. Não deves gastar os domingos e feriados somente em descansos inúteis. Descansa no trabalho de caridade. Quantas instituições não precisam de ti? Cada passo que deres nos serviços de benevolência é uma amarra solta, desprendida do Cristo, que não se aparta de ti. Estes são alguns caminhos que deves tomar no sentido de fazeres livre o Senhor que está encarcerado no teu coração. Avance e não percas tempo. No tempo que passa, que a felicidade é tua, ela existe e espera que a conquistes com os próprios esforços. Depois que o Mestre abrir os braços dentro de ti e transformar-se em um sol a irradiar por toda a tua alma, vai em busca dos outros encarcerados, dos sofredores e procura, por meios elevados,
fazer o trabalho que fizestes quando iniciastes. Planta a semente de luz em todos os teus irmãos que te oferecerem terreno fértil, e ora por eles, para que Deus os transforme, qual fez contigo. E lembra-te que já estiveste preso pela ignorância, e hoje estás livre pelo amor. Ama como pede o Evangelho, levando a palavra de amor da maneira como Pedro narra, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. 32 Cristo Amor. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Cristo Amor é o ponto de maior expressão da doutrina cristã, pois todos os ensinamentos do Evangelho se convergem para essa virtude por excelência, que deu nascimento ao universo. Jesus hospeda-se na casa de Marta. Sua irmã Maria sentou-se aos pés do Divino Mestre, não perdendo sequer uma de suas palavras, enquanto Marta mantinha-se na correria interminável dos afazeres do lar, para dar uma impressão melhor, e não dando conta do seu trabalho. Pede a Jesus que mande Maria ajudá-la. E Jesus, na sua doçura sincera, formulou a famosa resposta: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria entregou-se ao amor, naquela pureza indescritível, de modo a receber do grande doador a sabedoria celestial. Ela bebia em Jesus a água da vida, na fonte inesgotável, e Marta, sua irmã, mesmo imbuída das melhores intenções em servir aos hóspedes, estava envolvida pelas coisas do mundo, que existem e existirão sempre. A visita do mediador de Deus aos homens nunca mais poderia acontecer, e ali estava a maior expressão do amor do Pai Celestial. A presença do Cristo, em qualquer lugar que fosse, dava nascimento à metamorfose em todos os corações, preludiando a libertação das criaturas que o ouvissem. Foi desta maneira que o Evangelho foi feito. O Mestre conversando com os discípulos, curando os enfermos, levantando paralíticos, instruindo os homens de boa vontade acerca do reino de Deus e da sua justiça, rasgando o véu dos mistérios e colocando à luz do dia as leis naturais estabelecidas pelo Criador. Foi falando com brandura aos desesperados, consolando os aflitos e multiplicando alimentos, que ele se transformou na grande esperançada humanidade inteira, e ainda mais, deu a sua própria vida, esticado em um madeiro infamante, para testemunhar o seu amor a todas as criaturas e provar depois, com a sua volta do túmulo, que ninguém morre. Tudo isso é força do amor que ele vertia do seu magnânimo coração aos corações dos homens. A resposta que o pastor incomparável deu a Marta serve de roteiro de luz para nós outros, e principalmente, no estágio em que nos encontramos, em que tantas obrigações sociais e reverências tomam muito tempo, cujo espaço poderia ser tomado com ocupações de que Maria não se esqueceu. Aquele que ama em todos os pontos cardeais da vida, e que por amor fica em falta com deveres supérfluos, terá na misericórdia de Deus o devido ambiente de paz. Não percamos oportunidades no aprendizado maior dos que buscam ouvir a palavra de Deus pelos canais que o próprio Deus envia à terra. Quantas obrigações que gastam horas do nosso dia e que por vezes nos fazem esquecer a vida espiritual não podem ser suprimidas. Não devemos subestimar as obrigações da vida. No entanto, é bem melhor observar o primeiro mandamento dado a Moisés no Monte Sinai: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o bom senso levar-nos aos outros deveres com ponderação e respeito às leis que nos cercam. Lembremo-nos que Maria escolheu a melhor parte, a parte que desceu do céu por amor, para que o amor crescesse em todas as direções da vida. E se a ignorância nos faz ainda esquecer a lição imortal anotada por Lucas, repitamos as anotações para que o amor de Deus não se esqueça de espiritualizar o amor humano. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. 33 Cristo Orientador. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Cristo Orientador é espelhado por Paulo como sendo o maior de todos os mestres, de todos os tempos. Mercê da graça de Deus, o Senhor Jesus surge no cenário do mundo para instruir todas as criaturas, e o fez na extensão sem limites do amor. Recomenda as virtudes mais puras que os céus podem ofertar, em uma linguagem sadia e benfeitora, que cria esperança em todos os corações sensíveis à benevolência. Pede que tenhamos os mesmos sentimentos de uns para com os outros e que nos fazem bem na dinâmica do Evangelho. Ofereçamos aos outros com aquela alegria que se transforma em paz.
e que nunca esqueçamos de fazer brilhar a humildade no lugar em que, por vezes, o orgulho queira sobressair. E assevera o argumentador: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na ordem moral das nossas qualidades, o autoelogio é altamente desabonador. O homem em Cristo é morigerado em todos os aspectos, entretanto, sempre se esquece de anunciar as suas qualidades. A descrição em seu peito é um dever automático, com que a alma sente prazer. Cristo orientador é vigilante em todos os nossos actos, para que não venhamos a desmerecer os nossos esforços de aperfeiçoamento, nos caminhos a percorrer. São de grande valia as coisas do Espírito, como esta vaia de Paulo: abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoai. Romanos 12:14. Em muitos casos, abençoamos aqueles que nos amam e amaldiçoamos os que pensam de forma contrária a nós por pertencermos a determinadas ordens religiosas. O Evangelho é o mesmo em todas elas, todavia, as regras das instituições são feitas pelas mãos humanas, e por vezes, mãos ainda não voltadas para o bem. Sejamos livres como são livres os pássaros, os peixes e os animais na ordem de ser, e se for nosso intento pertencer a uma religião que propaga puramente a verdade, busquemos aquela que, por excelência, esplende mais que todos os sóis, a religião do amor. Cristo orientador nos adverte para o conhecimento da verdade, que nos colocará como cidadãos universais, respirando paz e irradiando luz, onde quer que estejamos. Procuremos, pois, nos libertar dos suportes que determinadas seitas nos impõem, com o intuito subtil de nos dominar. Abre os braços e falemos com o maior de todos, no silêncio da alma, que ele escuta todos os sons e compreende todos os gestos, quando nascidos de sinceridade. Confia no Senhor e em ti, para que se processe o milagre da liberdade em teu coração e da sabedoria em tua mente, onde poderão povoar as aves de luz dos céus, inspirando-te e dando-te mais vida no decorrer de todas as vidas. Dá mais atenção a quem te ensina, principalmente ao que fala pelo exemplo, porque o Cristo orientador usa todos os meios possíveis para te instruir e, certamente, te fazer feliz. E nunca esqueças essa orientação, que veio pelos lábios de Paulo de Tarso para a humanidade inteira. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 34 Cristo paciência. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8:25. Cristo paciência ostenta uma bandeira em toda a terra, procurando todos os homens, para que eles creiam na esperança. Zero por vir, nos afirma o Evangelho, é muito mais grandioso que o presente, e isso é uma lógica do progresso. Deus não se esquece de aperfeiçoar todas as coisas e todos os espíritos, em uma sequência divina e humana. Se estás sofrendo em qualquer dimensão de infortúnio, tem paciência, que a melhora está a caminho. Sê confiante, que o Senhor nunca se esquece de seus filhos do coração. Não desanimes na luta com os teus problemas, pois todo vencedor é aquele que não desiste de batalhar. Confere as tuas forças, e se sentires que te falta alguma coisa, procura Deus pelas vias da prece, que nunca te faltarão armas convenientes na defesa dos teus direitos humanos e espirituais. Lembra-te sempre do Cristo paciência, mas daquela paciência ativa no trabalho e rica de exemplo das qualidades do coração. A paciência é um estado superior da alma, geradora da esperança, que cria em torno de nós uma atmosfera de alegria espiritual e até o corpo físico, se não o perispírito, enriquecer-se com esta luz superior, que é aumentada pela expansão da fé em nossos corações. Acorda para a tolerância, nos aspectos em que ela não incentiva a convivência com o erro, e ser pacífico entre aqueles que estimulam a revolta e a discórdia. Luta contigo mesmo em todas as frentes de aperfeiçoamento, e nunca te deixes ser vencido pelo desânimo. Dentro de ti existe tudo o que te possa fazer um vitorioso e, se ainda não ouvistes falar, vencedor somente o é aquele que luta e consegue corrigir os seus próprios defeitos. Sê paciente com os erros alheios e severo com os teus desequilíbrios. A paciência não é sinônimo de medo, pelo contrário, ela é a coragem educada na escola de Jesus. Sê perseverante na área do bem em todos os rumos, sem te esqueceres de analisar se realmente estás trabalhando pelo bem coletivo, que sempre tem como parceiro o amor e a fraternidade.
Todos os dias deves pensar, falar e sentir como um homem imortal. Não deves te entregar a sugestões inferiores, nas quais a morte é uma realidade. O sábio está sempre se despindo das ilusões. Elas são como grilhões das trevas que geram tristeza e sofrimentos indescritíveis. Caso os teus pensamentos comecem a visualizar ideias negativas, corta logo a multiplicidade delas, para que os teus órgãos não venham a sofrer as irradiações do magnetismo inferior dos teus próprios recursos desviados do bem. Se as primeiras tentativas sofrerem a invasão do fracasso, lembra-te do Cristo paciência e vá em frente, com coragem e fé, que vencerás. O desânimo é ambiente de covardia e o homem com Jesus nunca teme o trabalho pela sua elevação espiritual. Quando falares a alguém, deixa, antes de pronunciares as palavras, um espaço que poderemos chamar de espaço paciência. Oportunidade é assim que a intuição divina pode chegar a ti. Quando ouvires os outros, não responda sem essa ciência, que serás tomado pela sabedoria, e responderás com acerto a todos os assuntos que se te forem apresentados. O Cristo paciência te transforma, colocando-te como instrumento da luz, para a paz do mundo. Confiemos na força de Deus, que seremos iluminados. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 35 Cristo exemplo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10:3. Cristo exemplo nos comove no certame da vida cotidiana. Ele cerra os lábios ante todas as vocações que a ignorância nos destila, e vive os preceitos de luz no silêncio da própria existência. Zero Mestre, exemplificando a boa nova do reino de Deus, ensinou a todos os seus discípulos a viver a vida em espírito e verdade. A luta foi travada entre Cristo exemplo e o condicionamento humano, que há milênios participa dos festejos de César e dos impulsos da carne. Urge que mudemos de atitudes e sigamos os caminhos do amor, usufruindo do esplendor que é próprio desta virtude incomparável. A teoria é de grande utilidade, pois prepara os corações para a prática, mas é a última que consolida as diretrizes da vida para Deus. A princípio, o homem possuía instintos, e grosseiros. No entanto, a evolução fê-lo aprimorar suas qualidades internas em busca da paz espiritual. É justo que não cruzemos os braços na hora de começar a travessia das regiões inferiores para a luz da razão, e desta para o esplendor intuitivo que há de comandar as almas, vicejantes de angelitude. Qualquer esforço que fizermos, em se falando do aprimoramento de nós mesmos, é trabalho válido, que haverá de ter uma correspondência nos planos da vida maior. Não entregues os pontos ao esmorecimento, não deites sendo hora de acordar. Enfrenta todos os contrastes com determinação, sem que falte o amor, com coragem, sem que falte a brandura, com energia, sem que falte a paciência. E o Cristo exemplo ficará lado a lado contigo, falando aos teus sentidos, sem os sons da palavra, mas pela palavra da vida, que também podes viver. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então, quando fala vivendo. Os pensamentos e as palavras são os senhores da teoria, e o comportamento, o absoluto que vive tudo que o amor lhe oferece como norma. A maior defesa contra a maledicência é a vida recta, é o perdão sem limites, é a tranquilidade que nos fornece o amor que desejamos a toda a humanidade. Se existe alguém que nos ofende, e é dado a calúnia, esse alguém é faminto da misericórdia e carece da nossa compreensão. Ele perturba a si mesmo pela ação da ignorância, não sabendo o que faz. A defesa contra toda a ordem de ataques é a consciência tranquila, a persistência no bem, e a frequência no amor em todas as suas modalidades. O orientador não pode andar nas trevas, porque em sua retaguarda anda muita gente, e quando um cego guia outro cego, ambos sucumbem na escuridão. O tribuno religioso haverá de preparar o coração, por estar no lugar de pastor, e as ovelhas se guiam todas as trilhas. A responsabilidade de quem registra as teorias em forma de conselhos e não a vive é, portanto, muito maior. Por isso é que a vida pede exemplos. Cristo exemplo é um amparo para todas as criaturas, é a bênção de Deus em favor dos seus filhos, é o pão que desceu do céu, a saciar todos os tipos de fome dos seres viventes. Ele nos ensina pelo exemplo de como conquistar a glória, aquela glória do reino de Deus dentro do coração. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne.